Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao novo ciclo podcast. Hoje é dia 7 de novembro, dezembro, já estamos no final do ano, eu tô atrasada. Faz parte. E hoje eu tô recebendo aqui um time, não é só uma convidada, mas são 3 convidadas muito especiais, onde de uma forma ou de outra nos conectamos e estamos aqui hoje. Cada uma vai falar da sua essência, da sua trajetória, das suas vivências. Então hoje eu recebo aqui a Fê, a Ronise e a Ariane. Sejam bem-vindas ao novo ciclo podcast. Estou muito feliz de poder ter reunido aqui nós 3 e principalmente de poder aqui dentro do novo ciclo falar um pouco sobre a jornada de vocês, como o autoconhecimento entrou na vida de cada uma, né, o desenvolvimento pessoal, o empreendedorismo, já que somos todas empreendedoras e que é um desafio diário. Então fique aqui até o final, assista esse episódio, compartilhe, curta, se inscreva no canal Novo Ciclo Podcast para que esse conteúdo possa chegar ao máximo de pessoas possível. E eu começo perguntando aí um pouquinho para cada uma, que vocês falem um pouco sobre vocês, se apresentem, o que vocês fazem, para que as pessoas também possam te conhecer, assim como eu conheço vocês também. Vamos começar pela Ari. Foi de surpresa. Boa noite, prazer a todas. Eu sou Ariane Lon, consultora de imagem e estilo, e busco sempre por buscar a essência de vocês, o significado da verdadeira razão das cores, e você sempre tá linda por dentro e por fora também. Ari, me diz uma coisa. Além da consultoria de imagem pessoal, o que mais você faz? Ixi, eu faço tanta coisa. A gente é multi. Além de eu ser consultora de imagem e estilo, a minha mãe tem uma loja de roupa que é Estilo Nice, que fica aqui no centro da Palhoça, onde eu também trabalho com ela, cuido da parte do Instagram, de vendas, tudo mais um pouco. E aos finais de semana, um sim e um não, quando, necessário, eu também ajudo na padaria, que é a Padaria Josepan, que é a padaria do meu marido. Então a gente faz de tudo um pouco, mas eu sou bem envolvida mesmo nesse ciclo de mulheres, onde estão todas as mulheres reunidas, onde sempre tem uma conexão com mulher, Que bom, e eu acredito que todas nós que estamos aqui hoje temos aí esse mesmo propósito, Esse conjunto de estar com mulheres, de ajudar de alguma forma, de transbordar o que cada uma sabe. Ronise, Opa! Fala pra mim, quem é você, Ronise? Então, boa noite a todos também, meu nome é Ronise, Eu sou empreendedora, eu tenho um showroom de semijoias, sou casada, tenho 2 filhas, 2 meninas, e também tenho um propósito lindo que Deus colocou no meu coração, que é um movimento, que é o empoderamento feminino cristão. Que a gente aí que lançamos aí em junho, e nesse caminhar a gente já teve uma oportunidade de outro podcast, a gente teve aí. Então é esse meu caminhar aí na palavra de Deus e juntamente aí, junto com as mulheres, E realmente o empoderamento, Não nessa pegada aí que o marketing tá fazendo. Vou fazer 2 observações. Para você que não assistiu o episódio da Ronise e da Simone, volta lá no nosso canal e assista, que ali tá tudo explicado, o que é o empoderamento feminino cristão, o que eles fazem, o trabalho delas, que é um trabalho lindo. Então fica a dica para que vocês voltem e assistam ali o episódio. E sobre o showroom da semijoia dela, estou sim, olha que linda, maravilhosa. Porque amigas empreendedoras é isso. Sim, uma ajudar unidas, a outra, não é? Uma consumir da outra, uma divulgar para outra, e é assim que a gente vai crescendo juntas. E a Fê? Então, vamos lá. Vamos lá, Fernanda caiu aqui de paraquedas, Bom, meu nome é Fernanda Borges. Estou passando por uma transição de carreira. Acredito até que muitas mulheres estão passando por esse mesmo momento, tiveram, principalmente na faixa de idade aí que eu me encontro, que é pouco, não vou revelar agora, mas bom, quem é Fernanda Borges? É uma filha amada de Deus, é uma pessoa que tem muita história, tem uma honra enorme pela família,
passou por diversas fases aí de trabalho, já teve a fase de gestão, de passar trabalho por 2, 3 trabalhos, e enfim, hoje em dia já se descobriu como atleta há pouco tempo atrás, e hoje em dia tá se refazendo, né, uma nova etapa, um novo ciclo, assim. Então, eu estou me sentindo muito honrada, muito envaidecida de estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da minha história e aprendendo com vocês. Dividindo, para mim, é sempre grandioso nesses momentos. Agradeço demais a oportunidade, a disponibilidade de vocês de estarem aqui no Novo Ciclo Podcast e poder contar um pouquinho de cada uma e da gente fazer meio que uma retrospectiva, já que estamos aí no final do ano. Estamos em dezembro, não é novembro, é dezembro. E 4 mulheres juntas num podcast, nós ficaríamos aqui horas conversando. Então, a gente direcionou algumas perguntas para que cada uma possa, assim, responder dentro do seu nicho. E ao final ali a gente vai bater um papinho, onde todas vamos poder falar, discutir e papear. E eu começo perguntando, né, pra Fê, qual que é a importância, né, do autoconhecimento na sua vida e para a vida das pessoas? Eu sei que você está passando por essa transição de carreira e é justamente sobre o autoconhecimento. Exatamente. Então, conta para mim, assim, qual é a importância disso na vida da gente? Eu vou falar assim que o autoconhecimento, ele é transformador. Né? Eu acho que a gente deveria iniciar, em primeiro lugar, se conhecendo, entendendo a sua identidade, né? E depois escolher a carreira que vai seguir, enfim, mas a gente sabe que não é dessa forma que funciona, né? A gente, dependendo da realidade de cada um vai seguindo o seu caminho, vai fazendo a sua história, vai buscando uma linha de trabalho que acha coerente no momento. Comigo não foi diferente, né? Comigo não foi diferente. Eu como falei, assim, eu trabalhei em 2, 3 empregos, sempre entendi, assim, nunca tive muita oportunidade de emprego no início, né, de ganhar bem, então tinha que trabalhar 3 empregos porque eu sabia, na minha cabeça já estava muito desenhado o que eu queria, assim, onde que eu queria chegar, mas parecia ser tão distante para minha realidade, parecia ser algo assim impossível, né? Mas eu não me colocava na posição de coitada, vítima. De vítima, né? Uhum. Então eu sempre entendia assim, é possível. Eu nem parava pra pensar assim, não será possível. E então eu queria as minhas oportunidades. Eu costumo dizer que eu queria as minhas oportunidades. Assim, a gente sempre escuta histórias muito tristes. Eu acho que todo mundo que chegou a um determinado nível, né, da sua vida, assim, ela tem muita história para contar. Algumas histórias muito tristes, mas eu sempre... Isso normal, não foi nem depois do autoconhecimento. Eu acho que antes mesmo eu já buscava ressignificar a minha história. Eu contava a minha história de coisa, mas ao mesmo tempo com alegria, entendeu? Sim. Não era aquela coisa assim, sofrida, que no final tava todo mundo chorando. Não, realmente é algo que eu conseguia ver com um olhar diferente, sabe? Mas, claro, não foi diferente de ninguém, de ter passado trabalho e chegar num momento assim... por exemplo, eu... Vou tentar falar rápido aqui. Não, mas, por exemplo... Tá no teu tempo. Relaxa. Não, mas se deixar aqui... Por exemplo, assim, eu já desde pequena, eu sempre ouvi o meu pai falando, né? Meu pai sempre colocou isso na minha cabeça, sabe? As crenças de pai e mãe. As crenças limitantes que, na verdade, algumas foram boas. Eu digo assim que graças ao meu pai, eu entendo que eu consegui adquirir algumas coisas por ele. Meu pai é analfabeto, né? Minha mãe estudou até a 4ª série. Enfim, eu digo que o meu sistema familiar, ele é um sistema familiar de muita história, de muita luta, de muita batalha. Então, ressignificar toda essa história, porque é da minha ancestralidade, eu digo que eu vim para quebrar muitas crenças, entendeu? Para ressignificar isso, para mudar. Tanto que eu sou a caçula, meu pai tem 82 anos, né? Então é uma família que geneticamente ela tem... são africanos, indígenas e muita escassez, muita... sabe, então, e bugre, né? Então, assim, é uma família que tem na ancestralidade já algo muito... Um sofrimento histórico, um sofrimento, né? Bem isso mesmo, né? Um sofrimento histórico. Então, e aquela crença de ter que trabalhar muito, aquelas coisas é uma visão que não é culpa de ninguém, é devido toda a história, a gente entende, hoje eu entendo isso, de uma visão um pouco escrava, né? Devido todo o histórico dela, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o meu pai sempre foi muito guerreiro, sabe aquela coisa de trabalhar e tal. Então meu pai não foi diferente, colocou aquelas crenças, ele sempre falava assim, ó, minha filha, tem que trabalhar, tem que ter uma casa, não sei o que, o dia que tu tiver uma tua casa, tu tem que comprar uma outra casa, porque se tu ficar desempregada, daí tu coloca aquela casa pra alugar, sabe?
E isso ficou gravado na minha cabeça desde que eu era pequena. Eu falei, meu Deus, tem que ter uma casa. E daí quando eu tiver uma casa, eu tenho que comprar uma outra casa. Enfim, então eu inconscientemente, a minha visão de uma pessoa próspera, de uma pessoa, enfim, que tivesse bem sucedida na vida, era uma pessoa que tivesse uma casa e uma casa alugada. Pra quando ela ficasse desempregada, ela poder colocar a casa pra alugar e ela não passar trabalho. Automaticamente só ia crescer a partir desse momento, né? Exatamente. Não, e vou te contar que, olha, não é nem crescer. Que aconteceu exatamente a paralisação. Evoluir. Porque o meu inconsciente ficou preso nisso, na ideologia de ter a casa, carro, apartamento, né? Enfim. E realmente foi o que eu batalhei. Eu batalhei muito, muito pra isso. Como eu falei, trabalhando 2, 3 empregos, enfim. Só que a motivação, eu vou falar já vou aproveitar, já vou falar. A motivação que levou eu a ir em busca desses objetivos materiais, a motivação foi errada. Tá? Não foi a motivação correta, que mais pra frente acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então não foi a motivação certa. Me impulsionou, consegui conquistar, consegui. Mas a motivação foi errada. Se ela fosse correta, eu não teria parado. Enfim, daí resumo da obra. Quando eu entendi que eu cheguei lá no momento da minha vida que eu conseguia casa e a outra casa pra alugar, casa ou apartamento, do nada, né? Do nada não, né? Que Deus é muito certo. Ele é muito certo, né? Ele é muito certo. A gente tá tudo nessa linha do espiritual, então já sabe do nada, né? Então, do nada, eu quis parar. Eu tava com um trabalho legal, trabalhava numa empresa, assim, era gerente comercial da Grande Florianópolis, na venda de cosméticos, aí, enfim, né? Não vou falar da empresa aqui, mas uma empresa sensacional, mas do nada, de muita confiança, um carro que tava tranquilo, eu não quis mais ficar. Por quê? Porque agora tava me sobrando dinheiro, eu não sabia o que fazer com o dinheiro. E eu não tinha mais planos, porque o meu plano, da visão da pessoa rica era isso, é ter a casa, outra casa pra alugar. Você estagnou porque, relaxou, porque já conseguiu o que o objetivo era. Literalmente. É muito certa a estratégia, né? Ela lançou a estratégia, né? Aquela crença limitante, ela alcançou o objetivo, meu pai não teve uma estratégia. Eu precisava ter a minha casa e outra pra alugar, já tenho. Então... E foi isso que aconteceu. Assim, claro que olhando pra trás, eu fui, por exemplo, na minha família, eu sou a caçula, eu sou a primeira, né, filha, a primeira da família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, a que tem um diploma universitário, a que fez pós-graduação, a primeira que comprou um apartamento, a primeira que comprou um carro quase zero. Então, eu quebrei muitas crenças, muitos paradigmas, entendeu? E isso sem entender nada de autoconhecimento. Isso lá naquele tempo, eu digo que Deus já estava lá me olhando. Sim, ele já tinha um propósito muito pré-definido, só tu que tava... Eu que desviei por diversas vezes, assim, e é claro, né? A partir do momento que a gente não tem essa gratidão e a gente, às vezes, eu não vou falar sobre isso agora, mas enfim, só plantar aí a raiz para as pessoas analisarem. A partir do momento que a gente não está alinhada e entregue com Deus, a gente às vezes dá abertura para o pecado entrar na nossa vida. E o pecado, eu falo que de várias portas tem para o pecado, né? Existem vários pecados. E quando a gente deixa ele entrar na nossa vida e a gente não tá alinhado com ele, então começa esse vazio, que tipo, eu até entendia que eu tinha as coisas, meu Deus, eu consegui isso, tava até me sentindo assim, bem, mas não era nada, né? Mas enfim, hoje eu entendo que não é nada demais, mas pra mim era o auge, era o auge da minha vida, né? Era o auge, fui predestinada, então enfim, com isso. Só que daí eu comecei a entrar num estado de ingratidão. E literalmente, como eu falei, deixei o pecado entrar na minha vida. E a inimigo, vida... ele é mais forte do que a carne, né? Exatamente. E daí a falta de entendimento dessa guerra espiritual que a gente vive, me deixou assim, eu acho que durante 3 anos vivendo um looping, uma inércia, uma paralisia, onde todas as pessoas é muito generalizado, né? Mas muitas pessoas me falaram, Fernando, tu é bom isso, tu é bom nisso. Eu não via nada, eu não conseguia mais me enxergar no mercado de trabalho, eu não conseguia mais me enxergar como funcionário, eu não conseguia me enxergar como proprietário, eu não conseguia me enxergar como nada. Eu comecei a cuidar de mim, entendeu? Eu comecei a cuidar só enfim, eu mudei completamente. Foi onde eu pensei assim, tô chegando perto dos 40, né? Vou chegar nos 40 bem, que daí é onde eu comecei a cuidar do corpo, daí entrou a questão de atleta, enfim, e daí me senti vazia. Tudo isso foi acontecendo, mas eu me sentindo vazia o tempo inteiro. Até que eu entendi que era o autoconhecimento, me dediquei num processo de coaching. Enfim, eu digo que quando a gente se coloca em abertura para querer aprender, para querer ter uma proximidade com esse algo maior, que cada um entende ser Deus, enfim, né? Eu acho que as coisas começam a funcionar, Deus começa a utilizar
as coisas conforme cada filho dele entende. Pessoas, imagens, textos, e eu fui juntando esse quebra-cabeça, as pessoas foram acontecendo. Enfim, eis que esse ano daí teve uma grande transformação na minha vida que eu sou muito grata. É isso, gente. E é incrível, eu sempre falo que o processo do autoconhecimento, ele começa quando você toma consciência disso. Então, e geralmente isso acontece quando a gente está numa fase ruim, ou uma fase desse vazio, né? A gente tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, né? Ou chegou a um objetivo e agora realizou um sonho, e agora? Fica uma coisa, tá faltando alguma coisa. E junto com o autoconhecimento vem essa consciência e como vem esse chamado. É perfeito. Junto. É perfeito. É muito, assim, eu acho que das pessoas que eu converso, assim, 99%, quando vem o autoconhecimento, vem esse chamado junto. Porque é um caminhar, né? O autoconhecimento, ele te leva a te perceber. E quando tu te percebe, tu te reconhece, tu na tua essência, tu sente a alma gritando por algo a mais. Que daí é onde a gente acaba se entregando. Opa, tá faltando alguma coisa. E daí tu quer alinhar o lado espiritual. Daí quando entra o lado espiritual, eu acho que daí é a grande chave do sucesso. Mas que dificilmente a gente falar isso... claro, quem já tá no flow, né? Seguindo essa linha, super entende. Mas quem, por exemplo, tá com problema no relacionamento, tá com problema no financeiro, está com problema na família, dificilmente vai entender que precisa se aliar ao lado espiritual. Né? Vai colocar Deus em primeiro lugar. Mas eu hoje entendo que se a gente tivesse a consciência de colocar esse alinhamento com Deus, com algo superior, em primeiro lugar, que automaticamente estaria aí o autoconhecimento, seria a chave de todos os outros pilares da vida da gente. Esse, pra mim, é o... Eu sempre falo, o primeiro pilar de todos é o autoconhecimento. É o primeiro. Não adianta você começar a procurar a mentoria disso, daquilo outro, mas o problema, né, é na gente, é aqui dentro. Então vamos começar a resolver de dentro para fora, Deus né? está dentro da gente. Vamos nos resolver primeiro para depois resolver o relacionamento, o financeiro, né? A família. Para mim também foi um processo de transformação. Então quando eu comecei esse processo, as coisas à minha volta começaram a mudar. É lindo. Então, assim, família, né? Relacionamento, casamento, filho... Tudo mudou, né? Tudo melhorou, né? Tudo vai melhorando, né? Tudo. E assim, energia, só passando por isso para as pessoas realmente falarem que realmente não. O autoconhecimento, o relacionamento com Deus, aí, né, são os outros pilares que as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Eu sempre falo no processo, qualquer um dos processos da coloração, qualquer um do processo que é feito comigo, né? Eu sempre falo assim pra elas e eu faço o meu questionário, é até assim meio bobo de responder. Elas respondem, por que tu perguntou aquilo, né? Qual que é a minha função em casa? O que tem a ver isso com a coloração? O que tem a ver isso com o meu closet clean? O que tem a ver, né? E eu sempre falo que tudo interno. Não adianta se tá tudo desregrado, tu pagar um pacote, tu fazer a coloração e tu não, aquilo dali, tu não vai conseguir sair na rua colorida, ou tu não vai entender que aquela cor tem um significado na tua vida, porque tá tudo desregrado. Então, por isso que a gente tenta arrumar ao máximo o interno pra depois o externo, né? É o processo e a gente tem que entender e respeitar o processo, né? É difícil, mas quando a gente começa, eu sempre acho assim que tudo vai aparecendo e quando tu vê, parece que o pacote tá completo, né? É uma engrenagem, né? É porque não adianta tu arrumar o externo e não arrumar o interno, né? E é uma consequência. Eu tenho certeza que porque Deus mora no teu coração, né? Deus, o Espírito Santo tá dentro de ti. Então comece por aí, porque tudo dá sinais, né? Se eu não tô bem aqui no meu corpo, é alguma coisa ali que não tá legal. Então comece a te olhar. Pare para te escutar. O autocuidado nada mais é do tu parar para te escutar, né? Escuta o que você tá pensando, aquele momento, reflita, né? Dá uma pausa, né? Assim, ó, final de semana, sozinha, eu comigo mesmo. E ali é um caminhar, né? É um despertar.
Que ali tu vai, aí é as engrenagens. Eu não me vejo, meu corpo não é tão legal, meu cabelo não é legal, meu relacionamento não é legal, porque eu não olho pro outro. Isso. Porque tudo isso, né? Quando eu não me cuido, automaticamente eu não vou amar o outro, né? Que Deus fala, né? Que amar o próximo como a ti mesmo. Então, como é que tu vai amar alguém se eu mesmo não me amo? Então, começa por aí. Se a gente aprender a se perceber, porque eu sempre penso que nós somos feitos em 3 partes: corpo, mente e espírito, né? Então, se a gente estiver alinhado com essas 3 questões e conseguir, né, dentro desse autoconhecimento, se perceber, né, meu relacionamento com Deus tá tendo aí uma falha de conexão. Então, qual é a tua intimidade? Vamos, né, vamos trabalhar o espírito, né, mente estressada, nervosa, né, ansiosa, mente. Vamos então trabalhar a nossa mente, né? E o corpo. A nossa saúde é importante, nosso corpo dá sinal, então a gente acaba assim. É uma dificuldade para ir no médico, menina do céu, ainda tem que trabalhar isso. Eu vou no médico, faço os exames, não volto. Aquela coisa de ler o resultado no Google, tá tudo ótimo. Tô vendo ali, nossa, tá parcial, tá dentro dos padrões. Mas é aquela questão, eu sei a teoria, né? Eu tenho toda ela na minha mente, mas eu não coloco em prática. Então é uma questão que às vezes a gente tem que olhar, né? É mudar o mindset, né? E o interessante do autoconhecimento é exatamente isso, é eu saber o meu perfil. Porque, por exemplo, senão a gente fica sofrendo também por uma coisa que a gente não vai conseguir dar conta. Não é nunca a gente vai conseguir dar conta, mas é no momento que a gente se encontra. A gente até falava anteriormente sobre planejamento, né? Sim. Então, meu perfil, eu estava, enfim, tem uma programação que eu tenho que fazer e queria estar tudo planejado, até que o insight, aquela conexão, enfim, me veio uma voz, né, falando: Fernanda, teu perfil não é planejar, não é ficar cheio de planejamento. Tu tem que pegar e fazer de uma vez, entendeu? Porque senão aquilo vai demandar tanta energia de mim. Querer ser um perfil que eu não sou, eu tenho que tomar uma atitude. Ou eu contrato alguém para fazer alguma coisa que eu não sei e daí vai me render mais tempo. Ou eu entendo que aquilo, gente, deixa passar, vou fazer desse meu jeito e pronto. É igual tudo do médico, né? Não quer dizer que você não vai. Vai, mas assim, a gente entender também que a gente está num processo de evolução. Sim, né? Porque o problema é que a gente espera estar perfeito para tudo, né? Sim, tá perfeito. Elas estão rindo de mim, assim, né, ao meu redor, porque eu digo que eu tenho horário pra tudo, né? Mesmo eu, assim, eu boto ele na minha cabeça, Todd, eu vou fazer esse horário, teu horário. Assim, quando a Bela nascer, eu quero ver que horário que vai ser a tua vida. Eu falei, não, ela vai ter horário tudo certinho. E a gente sabe que na prática não é assim, né? E às vezes isso é o que mais prende, eu acho que a metade das mulheres é isso. Tipo, qualquer coisa que tu vai empreender, tu precisa disso, né? Mas aí, como é demais, tu fica presa naquilo dali. Ai, não deu tempo de eu fazer aquilo porque eu não anotei. Né? E a frustração vai vindo e a consequência automaticamente também, né? Até a gente não chegou a concluir a conversa porque além do planejamento, eu digo que onde eu recebi uma palavra muito forte sobre isso, é ser estratégico. Perfeito. Na verdade, não claro, tu tem que se planejar e tal, mas tu tem que ser estratégica, né? E eu achei muito interessante porque eu tava lendo uma passagem da Bíblia e justamente sobre isso, relacionamento, né? Uma pessoa veio me falar sobre relacionamento e ela falou, a questão que eu perguntei pra ela, né? Qual que é as 5 coisas que a pessoa gosta, que teu esposo gosta? Já trava aí, né? Porque às vezes já a pessoa trava. nem sabe, né? Então tu não foi nem estrategicamente, né, pra conquistar ele, pra enfim ter um bom relacionamento, tu não usou uma estratégia. E tem que usar, em tudo na vida tem que ser estratégico. Quando Deus tá lá no deserto, ele foi estratégico, ele fez o quê? Ele jejuou, ele pensou, ele refletiu, então ele foi estratégico. Então é isso que eu dizer, além do planejamento que a gente tem que se permitir também, que não é, mas tem que ser estratégico. Eu não sei fazer,
eu vou ser estratégica, eu vou contratar outra pessoa, né? Eu acho que é nesse lema, nessa linha de raciocínio que eu quero seguir agora daqui pra frente. E como eu recebi sofrer menos. Sofrer menos, né? Porque a gente, como mãe, como mulher, e eu vejo, por isso que eu entrei com essa pauta do empoderamento feminino cristão, é que a gente bota ali, na verdade, a minha mãe sempre falou, a mulher tem que dar conta de tudo, a mulher maravilha, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí vem a culpa, porque às vezes tu abre mão de uma coisa, de outra, enfim. E aí onde que se a gente for estratégica e se autoconhecer, como a gente falou, não, eu não dou conta, eu não sei passar bem, eu não sou boa cozinha, né? Então ser estratégica e montar ali, não, ó, agora sim, né, nesse jeito assim, eu vou abrir dessa forma. E daí eu acho que a culpa um pouco vai embora, né? Porque daí tu usou, além da tua agenda, uma estratégia para resolver aquele problema. Então e, claro, sempre pedir a Deus ali para dar um apoio. Aproveitando aí que a Ronise, né, já está falando sobre essa conexão, como você vê a sua relação com Deus e qual a importância das pessoas terem esse bom relacionamento? Eu digo que Deus, ele tá com a gente em todos os momentos, não só no bom quanto no ruim. E eu vim de uma infância, assim, bem... com vários questionamentos pessoais ali da família, né? Várias coisas. E hoje eu tenho um discernimento muito grande que ele estava do meu lado. Porque eu poderia ter ido no caminho do mal facilmente, né? E ele sempre esteve no meu lado. Então hoje eu vejo, né? Porque antes eu estava no papel de vítima e hoje não, eu sou dona da minha própria história e eu vejo esse movimento que ele faz. E é bem por isso que eu parei para escutar. Eu parei para escutar Deus. Porque é muito fácil tu ler ali a Bíblia, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade, mas a pessoa lê ali como se estivesse lendo um livro. E ler a Bíblia e esse entendimento, não, é tu pausar e refletir, meditar sobre a palavra. E ali tu vai encontrar Deus, porque Deus mora no teu coração. E o autocuidado, tu parar para te escutar, é escutar Deus. Porque Deus vai falar contigo. Então ali eu comecei a escutar Ele. E aí eu fui para um retiro espiritual e aí ele falou assim, porque toda aquela vontade que tu tinha, porque às vezes tu acha que é intuição, mas não é. É Deus falando contigo. E eu tinha uma intuição muito forte que eu tinha que trabalhar com mulheres. Porque eu vi muitas mulheres sofrendo ao meu redor. E aí foi indo. E aí quando eu tava nesse retiro, a gente fez. E a gente tinha uma ação para fazer lá, né? E aí as mulheres falaram, vamos fazer alguma coisa com mulheres. Eu falei, tudo bem. E aí a gente, como é que vai ser? Empoderamento feminino cristão. E essa vontade eu já tinha muito forte no meu coração. Então era Deus sempre, todo momento falando com a gente. É só a gente parar para escutar. E ali a gente foi indo, esse caminhar, né, de evolução. E aí quando tu caminha nessa direção de Deus, que tu tá, tudo vai acontecendo. E ele foi trazendo pessoas, né? Ele trouxe a Simone, ele botou você no meu caminho, trouxe a Fernanda. E assim, às vezes é num momento ruim, porque, tipo, que nem a Fernanda, eu conheci a Fernanda, eu ia conhecer uma pessoa que não tinha nada a ver com ela, nada a ver. Eu ia fazer uma parceria com ela, e aí simplesmente a pessoa sumiu, me deixou sozinha com a Fernanda. Então, às vezes é na dor que tá Deus ali. E a gente tem que se reiniciar ali, né? Ver o que ele tá falando. Mas se tu botar a tua raiva e tua emoção, porque o ser humano bota muita emoção, e aí ele não consegue enxergar. E aí perde oportunidades, né? Eu digo que a pessoa perde oportunidades. E se tu vê com outro olhar, realmente com o olhar de Deus, né? Aí tu vê. A mesma coisa foi a Ari. Eu mandei pra uma pessoa, a Virgínia, nada a ver com tem indicação, não sei o que. Ela. E eu conversei com ela e a gente se deu super bem de primeira. Quando é um caminho assim, quando tu fica ali muito, né, insistindo, às vezes é porque Deus tá falando, não vai por aqui, porque Deus deu livre-arbítrio. Às vezes as pessoas falam, porque eu tenho câncer, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Gente, não é de Deus. Deus não quer. Deus é amor. Sem sombra de dúvidas, Deus é amor. Deus não vai fazer. Mas Deus deu o livre-arbítrio. E o que é isso? Tu faz a tua escolha. Então, assim, né? Deus não manda tu parar, né? De tu começar a comer comida engordurada, parar de fazer atividade física, ficar só esperando. Não, né? É um caminhar, é tua escolha. Deus não manda tu ir num relacionamento abusivo. Ele dá sinais ali, né? As pessoas dão sinais. Tu vai, por quê? Tem livre-arbítrio. Porque se ele quisesse escravo, né? Ele não dava isso. Na verdade, então, ele tenta te dar a sabedoria, né? Sim.
Acho que é mais ou menos isso que Sim. a gente tenta buscar, né? Sim, é um caminhar, né? É a coisa que eu mais peço. Foi até uma ressalta que um padre uma vez fez uma homilia, ele ainda falou isso, né? Nas suas orações, não peça as coisas, né? Não peça um carro, peça sabedoria. Que quando tu tem sabedoria, tu vai fazer ciclos de pessoas no teu caminhar, né? Que tu vai te conseguir mais fácil, né, de tu conseguir alcançar aquilo que tu almeja, e aí tudo se inicia, né, tudo se renova, porque esse ciclo que Deus está colocando no meu caminho é muito daquelas crenças limitantes lá do passado, que a minha avó sempre fala uma coisa, né, digas que antes que eu te direis quem é. Eu sempre achava, ai, cara, nada a ver, né? Nada a ver, Isso é bíblico, nada né? a ver. Isso é bíblico. Isso é bíblico, está na Bíblia. E é verdade. Só porque a gente faz uma utilização meio... É porque quando tu é adolescente, né? Tu fica naquela, ai, não, nada a ver, ele é legal, não sei o quê. Mas não é. Andas com um drogado, tu vai ser drogado. Andas com pessoas do mal, que tu quer ser fitness, e tu anda com pessoas que não são. Tu não vai conseguir. Me apresenta amigo fitness. Por favor, que eu não cheguei nesse nível ainda. Como é que é? E o processo ele fica mais difícil. Fica né? mais difícil, porque Fica como é que tu muito. vai. O teu ciclo de amigos são todas pessoas que vão beber, que vão isso, não vão pra academia. Só tu vai. Tu vai ser o patinho feio da história, né? E aí tu vai acabar sendo frustrada, né, no convívio. Então tudo tá na maneira que tu escuta. Se tu se convive ali. Eu tenho uma tia muito querida, a Mary, e ela é muito sábia. E aí, eu tenho ela como a minha segunda mãe. Então, assim, quando o negócio aperta, eu ligo, eu chamo ela de tia mãe, e que não sei quem, né? Ela fala, filha, né, você tem que saber o que pedir pra Deus. Sim. Porque eu falei assim, eu preciso de mais paciência, eu tenho que pedir pra Deus mais paciência. E ela falou assim, você não pode pedir mais paciência pra Deus. Porque Deus vai acabar te dando situações para ter paciência. Exatamente, para medir a tua paciência. Então, o que ela... Ai, Deus, me dá mais paciência. Dou, peraí que eu já dou. Teu filho te infernizando, teu marido... Mais paciência pra ti. São situações que vão te levar a ter mais paciência. Então, você tem que ser sábio até no que você vai pedir pra Deus, porque Ele vai te dar. Eu concordo com a Rua ali, que um dos pedidos, acho que mais edificantes é a sabedoria. Fazer como Salomão, né? Sim. Salomão foi considerado, ele foi o mais sábio da história bíblica. Então, ele é o personagem mais sábio que tem. Então, que a gente tem que pedir isso. Porque se a gente tem sabedoria, a gente consegue edificar. Diz que uma mulher sábia, ela edifica uma casa. E a tola destrói. Né? Então, a gente não tem que fazer mais papel de tola, a gente tem que assumir o papel de sábio, sim, com humildade. Porque a sabedoria não é de um dia pra noite. Né? Ele vai te dando também argumentos e situações na qual tu vai medindo a tua sabedoria de saber resolver. Entendeu? E com isso, tu vai despertando, opa... Como que eu vou julgar isso, né? Como que eu tô me vendo aqui? Como que eu tô percebendo? Então, ele também vai te dar situações para medir a tua sabedoria. E conforme vai acontecendo o teu desempenho, vai te trazendo mais tu vai ter informaçãozinha ali no teu HD, né? Tua alma vai gravando as coisinhas ali. Então, eu acho que um dos pedidos mais inteligentes que tem é pedir sabedoria. Eu não tenho, sem sombra de dúvidas, assim, sobre eu concordo. Rô, dando uma resumida, o que é o empoderamento feminino cristão hoje? Então, o empoderamento feminino cristão, hoje, ele é um movimento de mulheres, né, que a gente tá aí na fé, né, baseado na fé. A gente tá com vários projetos alinhados, mas demos uma pausa aí por causa do início do, final do ano. Mas ele tem o Café com Deus, que é um momento que a gente reserva de ouvir, a palavra, que a Simone faz aí lindamente lá em Garopaba. E trouxemos aqui, já teve algumas edições. E temos aí o Momento de Amor, que é com a volta da Covid-19, aí os lugares foram fechados, que a gente tinha vontade de ir no CEPOM, enfim, de levar a palavra, né? Nada mais do que acolher, né? Porque as pessoas estão muito no frenético de querer falar, dar o palco, foi uma coisa que a Fê aí me deu um estalar, né? E a gente tá ali, na verdade, mais para ouvir, né? A gente quer ouvir o que tu tem para dizer, né? E esse movimento do empoderamento, ele realmente a gente
ter esse grupo de mulheres, para falar, para confraternizar e falar de Deus, e é um momento uma com a outra, né? Esse caminhar, a gente faz aí as lives, né, do empoderamento, falando de várias pautas, dos pilares, e tá crescendo, né? O movimento que tá crescendo, que a gente aí já tem 300 e poucos seguidores, né? A gente começou aí em junho, e aí a gente tá nesse caminhar e descobrindo, né? Também o que Deus tá colocando no nosso caminho. Que aí 2023 ele vai ter mais projetos, com certeza. Eu não tenho dúvida. Sem dúvida. Né? E a gente, todas nós aqui, somos empreendedoras. A Ari também é empreendedora, eu acho que em várias áreas. E vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Sim. Ari, me diz assim, eu tenho visto muito um crescimento e um fortalecimento do empreendedorismo feminino. Sim, muito grande, né? Você é uma delas. E me conta o que é o empreender, quais os desafios de empreender, de ser mãe, os projetos, como conciliar tudo isso? Eu acho que hoje o mais difícil é tu ter a coragem para empreender, né? Tu dá o primeiro passo. Em qualquer área que for, as mulheres, elas sempre, quando é algo tipo do marido, elas ajuda, ela mete a cara, né? E quando é algo para si, eu vejo muito um será. Será que vai dar certo, né? E eu acho que sim, realmente é algo muito difícil empreender hoje. Eu digo que a gente tá numa leva, graças a Deus, de começar a empreender jovens, né? Assim, tipo, eu só tenho 23 anos. Então, é muito difícil, principalmente assim na nossa idade, a gente empreender, porque é difícil a credibilidade, é difícil vários pontos, né? Então, eu sempre tive nesse meio, eu nasci dentro de loja, né? Minha mãe trabalha a vida toda, tem a loja dela a vida toda, minha família toda. Então, eu sempre estive nesse meio. Então, é algo que foi não mais fácil, né? Mas eu já estava ali. E mesmo eu já estando nesse meio, conhecendo todas as mulheres, eu fiz uma faculdade de psicologia por algumas fases, né? Daí eu me encontrei e falei que não era mais isso, né? Fui pra onde eu realmente queria. E aí, nesse meio, mesmo sabendo das dificuldades, eu fui e eu montei a minha sala e foi tudo aos pouquinhos, mas eu acho que o empreender hoje, ele é algo difícil e ele, graças a Deus, ele tá fortalecendo, né? As mulheres estão criando coragem, elas estão empreendendo, elas estão fazendo grupos, elas estão indo atrás desse verdadeiro, assim, de se unir, de como tu falou antes, de comprar algo que é da outra, né? Que eu acho que isso antes era meio que uma competição, né? Como eu estou ainda, né, começando, eu digo, sim. Mas assim, eu vejo muito tipo, não compra porque a outra vai crescer primeiro do que eu. E hoje eu vejo que não, hoje a gente se junta todas pra comprar semi-joia da mesma pessoa. Exemplo, né, no meu caso, se uma faz a coloração comigo, já traz ao grupo todo e assim vai indo, né? Se vai em alguma loja comprar um sapato, tu já começa a indicar e automaticamente a tua indicação, o teu falar, o boca a boca, ele tá crescendo, mesmo que eu acho que isso é uma coisa bem antiga, né? Falar, né? O boca a boca, que ainda mais Instagram, rede social hoje tá muito grande. E aí eu digo que tem 2 pontos hoje de empreender. O primeiro, o empreender jovem, que é uma geração muito fácil de estar ali no celular, de postar, de crescer, principalmente na plataforma ali do Instagram, né? De fazer arte linda e tudo mais. E também tem o outro ponto, que as pessoas que são, acho que uma faixa etária, acho que de 40 pra cima, já é mais difícil. Tu pegar o celular, tu gravar um vídeo, e tu conseguir postar algo da tua loja, do teu comércio, sem contratar alguém, né? Então, automaticamente, hoje o empreender, ele tem esses 2 lados, né? Ele tem um lado mais prático, que eu digo que é
eu até digo que tem mulheres bem descoladas que parece que fazem isso a vida toda, né? Mas automaticamente, como eu tenho mãe, tia, madrinha, todo mundo assim nesse ciclo, eu vejo por elas, assim. Eu falo o tempo todo, pega o celular, grava vídeo, faz, sabe? As clientes precisam ver vocês são a imagem. E elas falam, não, vão rir de mim. Aí automaticamente... julgamento, né? E automaticamente, eu sempre falo que filhos homens, eles têm mesmo, né? Ai, mãe, tá ridículo, né? E aí, eu vejo meus próprios primos, ai, tu fosse falar pra mãe fazer aquilo, tá ridículo. Eu falo, não, tá muito lindo. E mesmo que às vezes não tá no nosso padrão jovem, né? Mas tá verdadeiro, né? Mas tá verdadeiro. E é o que tem que ser. E ali elas mostram muito mais a vida real do que a gente. Sim. Porque a gente pensa, né? O que vai postar, o que não vai. A gente é mais estratégica, né? Porque talvez a gente tá nesse mundo, né? E elas que estão entrando, então eu digo que hoje empreender ele tem 2 pontos, né? Dá até pra botar mais, assim, mas os principais pontos são esse, né? E é algo muito lindo empreender, né? É algo que tu se dedica, tu vai, tu monta algo que é seu, tu dá, assim, eu digo que a gente dá a vida e a alma, né? Nem É o sente coração, trabalha, né? Nem É, sente. Então, mas infelizmente, Esse é propósito, né? tem ali, eu sempre falo isso, qual que é o teu propósito? Quando elas vão para um processo de coloração, ou às vezes são donas de loja e não sabem como mudar, porque daí tá todo mundo mudando e a pessoa tá estagnada, né? Eu sempre falo, qual que é o teu propósito? Meu propósito é vender mais, meu propósito é mostrar que dentro da minha loja tem a roupa moderna, mas tá tudo lá no fundo porque eu não tenho coragem de mostrar, né? Então a gente sempre trabalha com isso. Eu digo que é algo muito lindo de se viver, algo muito difícil em todas as faixas etárias, mas é algo que realmente eu acho que a gente se entrega, né? Não importa o que seja, o que tu faça, mas tudo se entrega quando tu vai fazer. Eu digo que é um propósito meio de Deus, né? Quando tu faz, tu se entrega. Participar da transformação deles é muito lindo, né? Eu acho incrível. O propósito é isso, né? É tu fazer até de graça, né? Isso! O que tu faria de graça, né? Se é o empreender, é o vender... Então, é o propósito de Deus, né? Porque daí tu vai fazer e não vai ter esforço, não vai ter aquela cobrança. Tu vai fazer com amor e tu vai se dedicar. E se engana quem empreender acha que é fácil, né? Por isso que eu faço. Empreender não é fácil. Não é fácil, porque hoje eu trabalho muito mais do que 12 horas, né? Eu trabalho, não tem feriado, não tem domingo, porque tem o Instagram que a gente vive ali. Então, ou seja, é domingo, é sábado, é feriado, né? De dia, de noite. E aí tá essa loucuragem aí de Santa Catarina com as enchentes, que muita coisa e gente afetada. Então, é todo dia, né? O empreender é uma constância e é difícil. Não vai achando que sair do CLT, né? E pro empreender que tu vais ganhar mais, trabalhar menos, não. Essa conta não fecha, não. Hoje eu fui fazer, rapidinho, a unha com uma pessoa que eu nunca tinha ido fazer, né? E aí eu, de manhã cedo, bem cedo, fui fazer ali o pé, que ela fazia aquele negócio diferente embaixo do pé. Grávida precisa, né? Porque, meu Deus. E aí eu lá, daí ela falando, daí ela falou assim, como que tu teve coragem de empreender e ainda engravidar? Olha só. Daí ela tem assim, tipo, acho que ela tem a mesma faixa etária de idade, né? E daí eu falei assim pra ela, não sei. Aí eu falei, a única coisa que eu sei te falar é que se tudo que tu for botar na ponta do lápis, empreender, tu for botar na ponta do lápis, engravidar, né? Botar na ponta do lápis, tu não vai fazer nenhum dos dois. Não vai fazer nada. Aí ela me olhou bem sério. Aí ela me olhou bem sério e ficou parada. Daí eu falei, eu acho que tu tá com crenças, né? Daí fui dando algumas dicas pra ela. Daí ela falou, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Daí eu falei, então comece a pensar. E foi a primeira vez que eu fui nesse espaço, né? Eu fui por uma indicação, assim. E aí ela me falou isso, como que tu teve coragem? E eu fiquei pensando, gente, eu nem tive a coragem. Foi tudo tão fácil. Eu nem pensei pra ter coragem. Pra mim foi bem Eu não precisei pensar pra ter coragem, né? Eu fui assim. Se tu for pensar em ter coragem de fazer algo, tu não vai ter coragem de fazer nada. E eu fiquei pensando como que pode hoje. Ela é uma empreendedora, ela tem o espaço dela,
né? Ela faz unhas, que eu acho que as mulheres amam, né? Estão Sim. sempre fazendo esse serviço. E aí ela me perguntou como que teve a coragem. E eu fiquei tipo, gente, é tão fácil Não devia ter perguntado a pra coragem, mim. né? Daí eu falei assim, a mesma coragem que tu teve de abrir aqui. Legal, Aí muito ela, interessante. daí Boa ela me resposta. olhou bem sério. Ela falou assim, gente, mas eu nem pensei também. Eu falei, viu? Eu também não pensei, eu só Sim. fui, né? Quando eu Seguiu o vi, fluxo, eu já né? já tava trabalhando, já tava grávida, já tinha o... É que Eu o vou- empreender, ele tá muito na gente, né? É. Tipo, tá em ti, né? Tu foi criada nesse meio. Eu também fui criada nisso, assim, né? Desde eu, quando tinha 6 anos, a minha mãe tinha uma barraquinha lá no centro, no camelô, ainda não tinha um camelô, né? E ela fazia artesanato e levava. E eu, com 6 anos, tava um dia muito chuvoso e ela não foi, tinha pouco produto. Eu e meu irmão botamos uma barraquinha na frente de casa. Então, o empreender, além de vir, É né? isso. Que a gente é o reflexo dos nossos pais, né? O exemplo arrasta, eu sempre falo isso. E então é isso, é o dom, né? É um dom da gente. Eu E- acho que empreender não é pra todo mundo. Não é. É, perfeito. E tudo Senão tava bem, todo mundo, né? Porque e já tudo pensou bem. se todo Sim. mundo empreendesse? Daí tu não Quem ia, quer tu não trabalhar ia pra conseguir nós? crescer. Não ia conseguir crescer, porque chega um momento sim. que É o não dom, tem não como adianta. crescer É. mais se tu for sozinha. Tem gente que Sim. se sente mais seguro de estar ali, né? E tudo bem, E tá é o tudo perfil bem. de cada Sim. um e não tem problema nenhum em falar, ai, tu não tem perfil de empreendedor, ótimo. Ótimo. É. Até porque eu não tenho todos os perfis, né? E com Tem um só. certeza, essa pessoa que não tem o perfil de empreender, ela tem o perfil de ser o melhor funcionário, né? É. Sim. É bem. Sim, ela... Que precisamos, É, né? ela é Também aquela, tipo, aquela pessoa que ela foi feita pra aquilo, né? Eu sempre brinco que ali na loja, a minha mãe, ela vende assim, tipo... Ela não faz nada e ela vende. E às vezes natural, eu me mato, natural. sabe? Porque É. eu não sou muito do vender, né? Uhum. E aí ela pega ali o negócio e fala, mãe, como que tu fez isso, sabe? A pessoa às vezes chegou chorando, que já tinha, tipo, andado tudo, nananã, e eu era uma ocasião em cima da hora, e aí a pessoa saiu rindo, brincando com a roupa linda, e eu fico Sentindo paralisada, tá? Uhum. Fico pensando, como? Isso é dom? Porque, tipo, eu não iria conseguir. Daí ela falou, não, tu vai. Daí, claro, ela me entusiasma, porque é claro que eu tô ali, né? Mas eu fico pensando, eu nunca ia mostrar isso que ela mostrou, né? Sim. Aí é que tu vê a importância de misturar as gerações. É. Né? Eu sempre fui muito aberta, tanto é que o fato de estarmos aqui também foi, eu digo que foi escrito, né? Não, as minhas amizades sempre foram muito jovens, Uhum. muito, tipo 10, 15 anos menos do que eu, Sim. entendeu? Então é muita coisa, né? Então a importância que tem das gerações se misturarem. É. É incrível, eu acho assim, todo mundo ganha. É ótimo, Todo porque mundo tu pega ganha uma troca, 50% de um com 50% do outro, Exatamente. une, porque o que falta em um é o que tem no outro. É a maturidade com o atual, com a Sim, agilidade, É, né? Eles novo, têm uma com experiência. é. né? Porque quando mistura isso, e claro, né? Quando a maturidade, no caso, é aberta também para Sim, mudanças. pra mudanças. Porque existem também os perfis que são mais tradicionais, que são É. difíceis de enfim. E também é entendido porque é outra história, né? Eles conseguiram, às vezes, criar uma família inteira. Filhos, netos, bisnetos, tudo daquela forma, sem internet. Sim. Uhum. E de repente vem um neto mais novo querer dizer que tem que investir 20, 30, 50 mil no marketing. É. Pra eles, eu não vou colocar 50 mil no marketing, eu sempre vendi, eu sustento a minha família inteira sem esse tal do marketing, sem esse do celular. Então, a gente tem que entender também que é difícil pra É um cabeça processo, dos mais é. velhos entrar isso na cabeça, porque eles nos sustentaram. Às vezes, não é meu caso, né? Sim. Não é a minha realidade, mas eu sei que é a realidade de muitos dos meus Sim, amigos, né? sim. Eles foram, tipo, os familiares até hoje conseguiram uma vida extraordinária dessa forma, sem internet, sem nada de Sim. tecnologia. Então, colocar a ideologia da tecnologia, que hoje em dia a gente não consegue entender e empreender sem ter sem estar atrelado à tecnologia. Aham. Parece que é impossível, né? A Sim. primeira coisa quando tu pensa assim, ó, vou transar. Ai, como que vai ser meu Instagram? Sim, Aham. E daí eu acho que a gente também É um entra num movimento. erro. Porque também não é só o Instagram. Só o digital. Aí É. entra realmente a maturidade do saber das pessoas que Sim. tem esse. Que tu até falou no começo, né, que eu achei brilhante. É o boca a boca. É o Gente, boca a boca. a tecnologia, beleza, tá sempre aumentando isso, aquilo, mas o que salva muito ainda é presencial, Uhum. ainda é o boca a É. boca. Mas, É o que tem de qualidade, assim, excepcional. Claro que a mas tecnologia só tem que ter. um exemplo, né?
quando a gente começa a se seguir no Instagram, claro, algumas vezes tu entra na página de um, de outro e vai seguindo, né? Mas geralmente tem a fulana, segue ela lá que ela vende semijoia. Daí tu tais aqui no boca a boca e ela vai te seguir. Então isso só antes do digital, antes de tudo, aquilo dali sim. saiu de algum lugar, sabe? Então foi disso. Foi feito Então, de pessoas, né? Pessoas que movem pessoas. É bem isso que eu sempre digo, assim. Então, é o ciclo, né? A gente precisa desse ciclo. E sobre essa, tipo, geração, eu sempre digo que eu sempre saio lucrando. Em tudo que eu vou, eu sempre saio lucrando. Por eu ser nova e tudo mais, eu nasci já no meio disso. Então, eu sempre vivi com mulheres com idade muito maiores do que a minha. E a minha mãe sempre falava, quando eu casei, que vai fazer 1 ano agora que eu casei, e aí todo mundo falava assim, meu Deus, tu vais deixar? Daí a mãe falou, meu Deus, ela já tá há anos namorando, né? Tipo, não tem como, é sério. Daí a minha mãe mas assim, porque eu sempre fui desse ciclo, de uma geração, de uma maturidade maior, né? E eu sempre saio lucrando, porque eu nunca tenho algo, sempre tem algo a mais que tem pra me passar, né? Exemplo, se fosse depender, tipo, da minha família ali, sem ser a minha mãe, das outras pessoas, eu não tinha nenhuma relação com Deus. A gente só ia em crisma, festa de família, que daí às vezes tinha uma coisa na igreja, e deu casamento, né? E aí hoje, às vezes, quando eu falo, eles mesmos riem de mim, mas aí eu começo a postar coisa no grupo e tudo mais, e eles, legal, né? É o evangelizar, né? Isso, e aí depois, nesse 1 ano que a gente tá casado, meu marido, ele é bem, bem assim, eu digo assim, eu nem tenho tanta paciência como ele tem. E aí ele foi me puxando mais ainda, e automaticamente eu já vi que eu puxei mais ainda minha mãe, e a gente vai puxando, né? Mas eu acho que isso tudo tem sim a ver com a maturidade, né? E o mente aberta, né? Mente aberta. Eu digo que a pessoa que não julga, que tem a mente aberta, ela aproveita as oportunidades. Porque se tens um julgamento, a pessoa mais velha não sabe nada, já enraizou isso na cabeça, induz, cada vez que vinha, às vezes é uma pessoa que vai te puxar para um novo ciclo, para uma nova oportunidade, mas tu, pelo teu preconceito, pelo teu julgamento, tu fechou uma baita de uma porta na tua vida, né? Então eu digo que essa visão aberta do não julgamento, de estar, né, buscando, sempre em busca e respeitar, e ter esse entendimento de humildade também, né? Esse gesto de humildade que a gente sempre pode aprender e ensinar também, né? Diz que somos assim, né? Mentores e mentorados uns dos outros, né? Então essa percepção é incrível, tu vai sempre ganhar mesmo, não tem como. E realmente muito eu não diria que tu tem a idade que tu tem pela maturidade, pela maturidade, tá? E não olhando pra tua fisionomia, claro que sim, muito jovem, mas realmente não diria. Eu fico encantada mesmo. Parabéns. Que bom. Fico feliz. Falou lindamente sobre isso. Perfeitamente. Mulheres, nós estamos aí ao final de 2023. E esse episódio é pra gente fazer aí uma reflexão, uma retrospectiva. E eu queria que cada uma de vocês falasse um pouquinho do o que vocês aprenderam de mais importante esse ano. O que foi pra vocês, assim, essencial ter aprendido e ter colocado em prática, né? Eu vou iniciar então falando aqui que para mim, assim, esse ano o que mais, assim, que mais me transbordou é a compaixão. Porque quando a gente tem compaixão com o outro e realmente se pôr no lugar do outro verdadeiramente, né? Aí tu começa a dar um novo passo realmente em direção a Deus. Tu começa a chegar muito mais próximo dele. Porque não é só... Porque muitas vezes é fácil tu julgar, é fácil tu ver e de olhar, apontar, né? Mas agora tu realmente se colocar ali naquela relação e ver com outros olhos, porque a história ela sempre tem 2 versões. Né? Tem o sim e o não. O não, ele pode ser o sim. Então, por isso que eu prezo muito assim, tu realmente se colocar ali, naquela posição, né, da pessoa, que às vezes nem vais conseguir, né, de determinada situação tu não vai conseguir. E esse ano eu tive várias pessoas próximas de mim, com problemas muito difíceis, e que me deu esse olhar, né?
da compaixão, principalmente agora, né, do que está acontecendo aí em Santa Catarina, que eu já passei também nessa situação aqui na Palhoça, né, de enchente, e tu perder tudo, às vezes tu perde também a tua própria dignidade, né, nesse meio, e ali, às vezes, mas é bem material, porque não sei o que, sim, é bem material, ela vai conseguir, eu estou aqui de pé falando com vocês, a gente já passou isso, quando eu tinha 7 anos, a minha família perdeu tudo, até a roupa do corpo que a gente estava, como a gente estava na água, a gente teve que tirar, então realmente a gente perdeu tudo, e a gente se reconstruiu, né, então assim, mais é o olhar de compaixão, né, às vezes só de parar ali, né, dá um ombro, né, chora, porque às vezes é uma vida toda construindo aquilo ali, sim, e de repente foi tomado, né, então só tu parar e sentar e dar o teu ombro. Eu acho que foi uma reflexão muito grande para mim nesse 2022. A compaixão. A compaixão. Perfeito. Fê, fala para mim. Bom, meu, sem sombra de dúvidas, é o fato mais importante que teve, acho que não só do ano, mas da minha vida, foi buscar intimidade com Deus. Ai, que lindo. Isso foi... porque assim, a gente sempre ouviu falar, e eu sempre falei, que eu acredito em Deus, e eu tenho fé em Deus. Só que quando a gente... chega até a me dar parece que me dá até uma coisa, assim, sabe? Só em falar. Porque a gente sente a presença real, sim, assim, né? E ele tem me usado de uma maneira extraordinária, assim. Eu digo que essa intimidade, quando tu entender quem foi... Porque eu digo que antes eu fazia uma bagunça, né? Eu pegava Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, colocava num pacote, vendia tudo na mesma ideia. E pedia tudo pro mesmo, dizia, tu não ouvi aí, tá bom, né? Mas sem entendimento, assim, sinceramente, a gente até falava tal, mas aí quando tu começa a ter essa proximidade, essa vivência, a meditação na palavra, o entendimento, o discernimento que ele vai te trazendo, a clareza, é como se todo vazio hoje, assim, eu vou te falar, eu fico assim, eu transbordo comigo mesmo. Até eu falo que a felicidade não é exatamente a gente estar sorrindo. Sim. Né? Sorrindo. Não, às vezes eu tô chorando. Hoje mesmo vim escutando um louvor, chorando. Gente, mas a minha alma tava assim, sorrindo de alegria. Eu falei, gente, que delícia ouvir, sentir a tradução das palavras, né? E entender quem foi Jesus Cristo, quem é um, quem é o outro, e entender tudo que ele tem disponível para todo mundo, só que claro que cada um tem o seu tempo, essa intimidade é um processo, e eu acho que muito sábio é a gente entender e a gente ter paciência. Tem coisas que eu não sei ainda, e eu falo, Senhor, em algum momento eu vou aprender. Como, por exemplo, Apocalipse. Eu não sei nada sobre Apocalipse. Se eu falar, eu vou falar um monte de asneira. Vai ser só um achismo. Mas eu falo, quando a gente conversa, eu falo assim, Senhor, não tem problema, eu tenho paciência. Uma hora essa palavra vai chegar, eu vou chegar lá na última, vou chegar em Apocalipse ainda. Mas está sendo extraordinário o que o Senhor tem me apresentado. Então, assim, as áreas da minha vida, aquele vazio que eu tinha, isso em relacionamento, isso com um amigo, aquela coisa de sempre sentir, é como se tudo isso não tivesse mais, a gente estivesse transbordando. Então é incrível, porque a gente sente até as pessoas falando, né? E algo muito interessante que a gente diz que quem convence é o Espírito Santo, não somos nós, né? Sim. Então a melhor maneira que tem de passar isso, essa ideia de falar sobre Deus, é mudar as nossas atitudes, é eu mudar. Em primeiro lugar, é mudar. Quando eu mudo, automaticamente as pessoas vão querer beber da água que a gente bebe, né? Porque foi assim comigo, comigo. Eu quis beber da água que alguém bebia, que eu vi como, meu Deus, essa pessoa parece ser extraordinária. E foi quem me puxou, né? Então é isso. Então, melhor coisa foi intimidade com Deus. Perfeito. E você, Ai? Eu tive esse ano, foi um ano assim, a minha voz até embarga, mas foi um processo bem complicado, né, bem difícil. De julho pra cá, né, eu descobri que milagre existe e que a fé, quanto mais tu tem, mais ela persiste, né. Aconteceu um problema bem sério com a minha irmã, ela só tem 4 anos e realmente ela foi um milagre, né, ela teve 1% de chance de vida de sobreviver e agora, dia 13, ela completa 4 aninhos e ela realmente foi um milagre. Então eu digo que esse ano foi o melhor ano da minha vida. Eu não poderia engravidar e eu estou grávida. Milagres, né? Milagres de Deus. Ela se salvou, ela teve uma meningite bacteriana.
Então ela se salvou, né? E assim, foi muito difícil. Tudo que a gente passou foi, tipo, tudo muito difícil. E além de ser difícil, eu estava gerando uma criança. Então eu tinha que ser forte, né? Então, assim, eu descobri que o milagre existe e que a fé persiste. Olha que lindo. E ver que as pessoas podiam falar de coisas muito diferentes, né? O que eu aprendi no ano de 2023? Nossa, eu aprendi um processo novo de coaching. Nossa, eu aprendi uma mentoria nova. Sei lá, eu aprendi que... Abrir o meu negócio, né? Algo mais material. Material ganha milhões. Vocês três falaram de algo que está relacionado com Deus. E a gente conectou, não combinou. Não combinamos. A sincronicidade sobrenatural de Deus. Não foi combinado. Uhum. E como é legal, assim, realmente me dá um frio na barriga, que eu tô nesse processo ainda, vocês sabem, né? Eu sou café com leite. Mas tudo começa do início. Muito bonito, eu acho lindo mesmo. E dentro do que eu aprendi em 2023, com certeza também está relacionado à espiritualidade. Que lindo. Porque muitas coisas aconteceram, e eu entendi que tem não só o dedo, mas a mão toda lá, né, de Deus, para que tudo isso pudesse acontecer. O podcast, as oportunidades, as pessoas que ele tem colocado no caminho para que as coisas fluíssem. E foi um processo muito rápido, né? A gente, às vezes, acaba se comparando com outras pessoas e tudo mais. E a gente para pensar e fala, cada um tem a sua velocidade, cada um tem o seu processo. E cada um tem, assim, a sua... como é que eu vou te dizer? O que receber de Deus dentro do que ele acha que agora você vai receber. Opa, espera mais um pouquinho, que não é agora. Porque disso não tem maturidade, né? Exato. Um dia desse a gente estava conversando sobre uma pessoa que ganha na Mega Sena, né? E muita gente morre e não vai pra frente. Porque, pensa, ela não passou pelo processo de ter aquele dinheiro. É a mesma coisa com Deus, né? Se tu não tens intimidade com Deus, se tu não leu a Bíblia, se tu não tens a proximidade, ele não vai chegar, não, né? Ele até pode, se ele quiser, porque ele é Deus, ele pode tudo, ele é soberano. Mas ele não vai chegar e né? Ele pode ir lá no meio de uma pessoa lá e falar, mas tu não vai ter aquele entendimento, não vai ter aquela sabedoria. Então é um processo, tu inicia ali no começo, né? Tu ouvindo a palavra, tu lendo, tu prestando atenção. Eu já li a Bíblia diversas vezes, mas nunca entendi. Hoje eu leio com outra ideia. Às vezes eu pego Provérbios, porque Provérbios como a Simone lindamente já explicou na outra vez, ele tem 31, né? Então um dia de cada dia, tu pode ler um em cada dia, já te dá uma clareza. Mas te dá uma clareza muito maior quando tu lê ele pela segunda vez. Né? Então tudo é esse caminhar, né? Se tu estás preparada, se tu não estás preparada, Deus não vai se manifestar e falar, porque tu não vai saber, tu não vai ter sabedoria. Por isso que eu sempre peço sabedoria, né? Que para ele me preparar para mim escutar ele, né? Mulheres incríveis e maravilhosas. Cada uma colocou aqui a sua essência, a sua experiência, a sua conexão com Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse episódio tem sim um propósito lindo para que as pessoas assistam, para que as pessoas vejam que essa conexão, assim como aconteceu aqui com a gente, de estarem aqui nós quatro juntas para falar um pouquinho, para que você ouça, para que realmente você também entenda que existe sim essa conexão, essa oportunidade, que Deus faz coisas maravilhosas e talvez você não esteja muito atenta, justamente porque não tá aí com essa conexão. Então se conecte, se conheça, nunca perca sua fé, tente olhar as situações com um lado positivo, que eu acho que isso é muito importante, é o agradecer mais e o reclamar menos. Sim. E sem dúvida nenhuma, para mim foi muito incrível receber vocês aqui. Sei que a gente ia ter assunto aqui pra mais, né? 2023 vai começar, segunda temporada do Novo Ciclo Podcast. Não vai faltar oportunidade pra gente bater mais um papo de outros assuntos, do mesmo tema, que também é tão gostoso falar sobre isso, né? Falar sobre Deus, ele não tem fim, é infinito. Até uma observação que ia fazer, Ana, tu falou ali, olhar com outros olhos, a gente costuma dizer que é olhar com olhos espirituais. Para ver o sobrenatural de Deus, a gente não consegue ver com um olho que
que a gente enxerga, entendeu? E com o olho humano. Ele tem que ser com olhos espirituais para te poder ver o sobrenatural. Senão, dificilmente, às vezes a gente não tem maturidade espiritual, não é nem maturidade de tempo, de vivência de situações, é maturidade espiritual. E a gente respeitar também esse processo da maturidade espiritual. Como eu te falei, eu não vou querer falar ou querer saber e uma agonia, ai, tô agoniada porque eu tenho que ler Apocalipse. Gente, tá tudo bem, não cheguei em Apocalipse, tudo bem. Deu, mas as palavras que estão vindo eu consigo disseminar, é como se eu estivesse vivendo naquele tempo, entendeu? Então dá esse tempo também, assim como a gente não vai acreditar em promessas milagrosas de empreendedorismo que vai ficar 7, não sei o que, não sei quantos dias e 1 milhão em uma semana, assim, né? Vamos combinar. Por favor, eu vou deixar Gente, vou prometer um negócio pra vocês aqui. 2023 a gente vai fazer um episódio só falando disso aí. Exatamente. Ótimo. Exatamente. Vamos falar sobre isso. Essas mentorias malucas que estão oferecendo aí Vou pra te vocês. escalar, né? Tu faz o que eu falo e escala em 1 milhão, né? Não tem como, né? Então, assim como a gente não vai ficar milionário em uma semana, que é muita ilusão tu querer uma mágica, tu querer isso, essa intimidade com Deus também não vai ser em uma semana. Existe um processo que tem que respeitar. Pra te ficar milionário, existe um processo para te ficar milionário. Não é só uma coisa que deixa, por exemplo, intimidade com Deus, não é só ler a Bíblia, não é só ir na igreja, não é só orar. É um conjunto. Eu falo que pra tudo, todo objetivo, toda conquista, tudo que você... Não existe atalho, não existe. Perfeito. Não existe, ou você pega o caminho que precisa, né? Ou pega o caminho que precisa, porque a gente sabe o que precisa ser feito. Sim. Pra chegar até lá. O caminho é longo. Sim. Mas é que ninguém quer pagar o preço pra caminhar. Todo mundo quer pegar o atalho. É muito simples, né? Olha pra Deus. Deus não chegou e juntou os 12 apóstolos lá quando ele nasceu. Ele demorou 33 anos. Ele não ficou pronto do dia pra noite. Então, só daí... Não tem como, né? Ele ficou 40 dias no deserto. E a gente... Tem gente que quer ficar milionário em uma semana. Então, Tá já começa por aí, Começa né? por Tu aí. querer ser acima, né? Tu querer não ser... respeitar o ciclo, né? Exatamente. Tu podes até ter um pouco mais de desenvoltura aí, né? Que a gente já viu várias pessoas jovens ficando milionário, enfim. Sim. Mas daí é outra escalada, é outro processo, né? Passaram pelo processo também. E passaram pelo processo de uma maneira diferente, né? Mas não assim do dia pra noite. Mas é isso, meninas. Ai, gente, muitíssimo Muito obrigada. Espero que obrigada. vocês tenham gostado. Foi rápido, mas foi bom, né? Eu acho que, assim, tudo que é bom passa rápido. Sim. Mas agradeço de coração, Ari, por ter vindo. Muito Ronise, obrigada. por estar aqui novamente no Novo Ciclo Podcast. Já vou virar de carteirinha, né? Isso mesmo, seja bem-vinda sempre. Fê, obrigada. Pra mim, assim, foi um imenso prazer ter te conhecido pessoalmente. Nosso café não saía. Pois saiu melhor, saiu um podcast. Saiu um podcast, perfeito. Como é que tu diz das pessoas ali, cada um tem a sua característica, eu sou a pessoa que faz. Ela é a pessoa que coloca em prática, faz acontecer. Porque já ligo na hora, já vamos tomar um café, tu tá aqui, então não, vamos executar esse plano aí, a estratégia, né? Então, Vamos botar a estratégia. Muitíssimo obrigado mesmo, muitíssimo Gratidão. de coração. Eu adorei nosso bate-papo, tenho certeza que as pessoas que estão ali nos assistindo também gostaram do que escutaram, das dicas, dos depoimentos. Então compartilhem, curta, se inscreva no nosso canal aí no Isso. Ciclo Podcast. E para finalizar, eu preciso agradecer muito os nossos patrocinadores, que eles acreditam no projeto, acreditam, e por isso que nós estamos aqui hoje. Então gostaria de agradecer a Guiar Sul, distribuidora de produtos para piscina, JPA Equipamentos, a Mage Seguros, que está aqui sempre com a gente, a UP Odontologia Especializada e a Aquamax Piscinas. Gente, muitíssimo obrigada. Até quarta-feira que vem com um episódio maravilhoso. Já a gente está aí preparando os últimos episódios de dezembro, muito especial, com participantes, com assuntos diferentes, para que a gente possa encerrar aí essa primeira temporada do Novo Ciclo Podcast com chave de ouro. E hoje foi um episódio incrível. Muito Muito obrigada. obrigada. Gratidão mesmo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.